Rapaziada, galera rubro-negra ligada e galera também de outras equipes e outros times que seguem aqui o canal Jandefute. Um abraço para todos vocês, saudações. E aí, espero que o início de semana esteja sendo muito bom para vocês. Mas eu vim abordar dois assuntos aqui no vídeo. O principal deles é Michel Bastos. A declaração que o ex-meia do Sport falou, né? Declarou aí sobre o passado dele no clube, né? Foi num determinado programa na internet aí, né? E ele soltou o verbo de forma, eu acho que pisada de bola muito grande, mas aí também ele já se retratou aí nas suas mídias, né? Eu já esperava essa retratação, até porque a torcida do Sport é muito grande, velho, repercute muito. Se fosse um time qualquer aí, ó, acho que ele nem voltaria atrás. Mas como a torcida do Sport é uma torcida chata, a torcida foi cobrar ele nas redes sociais. Inclusive eu fui dar uma olhada lá, né? Assim que saiu o programa, assim que saiu a declaração, fui olhar lá e tava a torcida do Sport trucidando ele nas redes sociais, na sua página. Enfim, vou falar também sobre a situação das lesões aí do Sport. Fiz até um story, né, sobre essa questão, quando saiu notícia sobre o Eduardo e sobre o Thierry e o Filipinho. Eu dei minha opinião, mas eu vou dar aqui também a opinião para vocês do que eu acho sobre essa situação das lesões e também sobre a notícia de que o Thierry já está à disposição para o próximo jogo. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, esses dois assuntos aqui que eu vou abordar. Vamos primeiro falar, né, sobre a questão das lesões, né? Cara, o Sport ele sofreu muito durante a temporada com a questão das lesões no seu plantel. Muito porque o elenco do Sport é muito enxuto. Agora que chegou algumas peças recentemente, né? O Alan Ruiz, o Matheus Lima, né? Michel Lima, né? O Alan Ruiz, o Diego Souza, que nem estreou ainda, Peglo, que estreou agora no último jogo. Chegou agora esses jogadores, mas antes o elenco era muito enxuto, era usado muito o Wanderson, era usado muito o Gabriel, era usado muito esses jogadores. E alguns da base do Sport era muito utilizado, outros pouco utilizados. E não foi feito tantas mesclas. Teve uma época aqui que eu falei no canal que eu entendi que o Henderson ele não queria fugir da sua pegada na temporada. Tipo, os jogadores titulares eram esses e esses aqui que eu vou confiar. Os outros da base ou jogadores reservas não vou confiar. Eu quero confiar com esses titulares. E com isso houve um desgaste por parte do elenco, né, principal de alguns jogadores. O Jorginho ficou muito tempo fora, voltou recentemente. O Wagner Love passou, bem dizer, um mês fora, fez muita falta, né? Apesar que o Sport ganhou o jogo sem ele, mas fez muita falta, né? Teve também a lesão do Thierry, teve lesão, se eu não me engano, o Sabino também se lesionou. Houve algumas lesões, né? Ronaldo ficou de fora também algumas rodadas. Então, assim, houve um desgaste. O Fabinho se lesionou por uma lesão mais séria, né? Então, assim, houve desgaste de alguns jogadores do elenco. Desgaste físico, né? E aí o treinador teve que se virar nos 30. Começou a enxertar com jogadores da base, começou a enxertar com jogadores reservas. E isso deixou um pouco o nível da equipe cair um pouco. E até falei, ó, entende por que não dá para utilizar tanto esses jogadores? Porque o nível da equipe cai um pouco. E eu compreendo que alguns, né, influencers ou até torcedores mesmo, né, comuns, que falaram, pô, bicho, mas teve jogo besta que ele botou o time titular. Talvez, se ele tivesse botado uma mescla nesses jogos, isso não fosse tão relevante, né? Talvez não tivesse tanto impacto se mudasse essas mesclas, como teve com o time titular. Tipo, sei lá, alguns jogos o Sport ganhou de 4, 3-0, 5-0. Com o time reserva poderia ser 1-0 e o saldo de gols hoje não seria tão grande na temporada como está sendo. Então eu acho que houve um brilhantismo do técnico também de não, quero o máximo. E também tem o departamento, né, que está ali, departamento físico que está ali do lado, falando, ó, esse cara aqui
é melhor poupar ele, coisa e tal. Então eu acho que houve informações, né, para o próprio Anderson utilizar. Eu acho que ele fez o que, vamos dizer, falaram para ele, eu acho que dá para ainda utilizar esse cara aqui, então ele foi utilizando os jogadores, né? Sendo que tudo tem um preço, o sucesso tem um preço. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que o Sport ganhava os jogos, ia passando de fase Copa do Brasil, ia passando de fase na Copa do Nordeste, ia passando de fase no Campeonato Pernambucano, então tudo tem um preço. E o Sport pagou por esse preço na temporada. E o Sport está pagando esse preço até hoje, né? Com algumas lesões de jogadores que se desgastaram durante a temporada, mas eu acho que a diretoria também tem uma certa parcela nisso aí, ou total, ou uma boa parte, porque se não deu muitos times, um time de qualidade para a equipe trabalhar, ou o treinador não trabalhar com mais opções, é uma preferência, ou sei lá, um planejamento da diretoria, não trazer tantas opções durante uma boa parte da temporada. E aí ficou meio que sobrando na mão da base ali, né, para a base poder, vamos dizer assim, né, suprir uma lacuna, né, no time dele. Mas de fato ele usou, eu vejo que o Anderson usou até bem alguns jogadores da base, sim, né? Eu acho que usou bem o Pedro, usou bem o Fábio, né? Usou bem o Everton, mas aí o Everton caiu de produção em determinado momento na temporada e vinha usando, né? Usou alguns jogadores como o Jean, né? Como o Juan também usou, né? E de fato alguns jogadores não se encontraram tanto, vamos dizer assim, né? Como é o caso do Renzo, que não fez uma boa partida, eu acho que contra o Novo Horizontino ele não chegou a fazer uma boa partida lá, né? Mas o time foi se encaixando, né? Foi se encaixando durante a temporada do Sport e por isso chega a esse preço. E agora, né, recentemente, o Sport está sofrendo com as faltas de laterais. Os laterais do Sport vivem lesionados. Teve uma época que o Everton ficou lesionado, teve uma época que o Eduardo ficou, aí voltou, aí ficou de novo. Aí tem o Filipinho que está agora, porque também recebeu muita carga, né, de jogos, um em cima do outro, né? E isso também desgasta. Não é só porque não é só os caras que jogaram a parte grande da temporada, mas os caras também que estão jogando um jogo atrás do outro também, né? E Série B é um campeonato que dá muitos jogos um atrás do outro e é viagem desgastante e é campos ruins, então assim tem uma mescla de tudo. Então eu vejo que eu sendo a torcida do Sport, terminando a Série B, eu aplaudiria de fato os jogadores por serem guerreiros. Aguentaram uma temporada pesadíssima, onde os jogadores estão sempre sendo utilizados, e de fato o time do Sport ele conseguiu e está conseguindo passar por essas turbulências. E aí com a chegada desses jogadores aí recentes, o Sport está suprindo aí as lacunas. Inclusive alguns jogadores já saíram do Sport, já nem estão mais no plantel rubro-negro. Mas enfim, falando agora, né, passando uma risca, né, nesse assunto de lesão, vamos falar do Thierry. O Thierry, ele estava como dúvida, né, mas aí já saiu de que ele vai estar à disposição. O Anderson Moreira comemora com certeza, porque o Thierry é um dos pilares do time dele. Então o Thierry vai para o jogo, de fato já foi constatado mesmo com lesão, mas aí ele já ficou melhor da lesão, ficou bom da lesão e vai para o jogo. E agora vamos falar sobre Michel Bastos, né? A declaração que ele deu num programa, né, de boleiragem, de resenha, né, que tava lá o Douglas, né, que foi do Grêmio, foi do Vasco, Corinthians, né, tava o Souza, né, que é da Band, né, que é ex-jogador de São Paulo, e tava o Michel Bastos. E aí o Michel, pisada na bola total, né? Vou aqui lembrar a vocês, né, a chegada do Michel Bastos, o que ele falou do Sport, e também uma reportagem, né, uma entrevista do Michel Bastos esse ano no mês de maio, né, para uma determinada página na internet, que ele fala sobre o Sport, né? E aí vem essa repercussão agora, né, sobre a declaração, né, eu acho de forma desleal,
dele com o torcedor do esporte, né? Não foi desleal com o clube, porque eu acho que o clube errou com o Michel, assim como errou com vários jogadores. Mas eu acho que a declaração dele com a torcida e com o que o clube representa não foi boa. Tanto é que foi repercussão total. A torcida do esporte foi lá cobrar o jogador nas redes sociais e ele se retratou no story nas suas redes sociais. E de fato, ele meio que pediu perdão, desculpas aí à torcida do esporte, que não tem nada a ver com a situação. Mas lembrando, né, Michel Bastos chegou em 2018, no início do ano, para o meio do ano, né, com uma promessa de que ia ser um jogador que ia decidir para o esporte naquela temporada. Ele vinha, né, do São Paulo, né, estava num período baixa do São Paulo, e aí ele veio para o esporte, né, assinou o contrato e, de fato, ele já chegou com um discurso, né, que ia disputar coisa grande no esporte. Tipo, é aquele discurso que eu não gosto quando alguns medalhões chegam no esporte, que é o discurso que vão brigar por Libertadores. Eu me lembro de Hugo, ex-São Paulo, ex-Grêmio, né, também, né, assim como o Michel Bastos. O Hugo, ele chegou falando que o esporte ia brigar por Libertadores em 2012. E é um pecado isso aí, porque sabe que o plantel e a situação financeira do clube não é um clube de disputar isso, né? E de fato o esporte, engraçado, tá? 2012 o esporte era organizado, o esporte estava voltando aos trilhos ali, né? Porque na época a gestão não era uma gestão desastrosa em 2012 não. Mas 2018 era. Tanto é que o Michel enfatiza isso de fato, né, nessa entrevista que eu vou trazer para você o que ele falou nessa entrevista no início do ano. Mas de fato o que repercutiu negativo foi essa declaração dele no programa recentemente aí na internet, onde ele fala, né, porque todo mundo tá ali, né, o Ju Canalha, né, tá falando sobre e aí algum time tá levando vocês, coisa e tal. O Douglas falou primeiro do Vasco, falando que o Vasco ainda deve ele, né, e falando que queria que pagasse, coisa e tal, aquela resenha. O Souza fala da Portuguesa, né, mas ele disse que é muito difícil, coisa e tal, porque a Portuguesa também, irmão, tá bem, quase faliu, enfim, não tem condição de pagar ele. E aí vem o Michel Bastos falando que viu a festa do aeroporto do torcedor do esporte com o Diego Souza e falando que dá vontade de dar um tiro, fez aquele sinal ali de arma, e enfim, lamentável, porque Michel Bastos, por um determinado porcentagem da torcida do esporte, tratava ele como um grande astro daquele time de 2018, mas ele às vezes não tenha se comportado. Mas aí tem a questão dos salários atrasados. Só lembrando, 2018, galera, 2018 foi para mim um dos piores times que o esporte fez naquele ano. Talvez se o esporte tivesse dinheiro, talvez se o esporte tivesse uma condição financeira boa em 2018, talvez os jogadores teriam comprado a briga com o esporte e teriam botado o esporte no meio de tabela. Porque ali naquele plantel tinha Marlone, Michel Bastos, Felipe Bastos, tinha o Hernando, que veio do Inter, tinha o Cláudio Vinck, que veio do Inter, tinha o Rogério, né, que foi rodado aí no Brasil inteiro, tinha jogadores ali conhecidos, com tarimba de Série A, vamos dizer assim, Rafa Marques, né? Tinha o Neto Moura, né, que é o volante que era da base do esporte, né? Então, assim, o time do esporte no papel não era um time ruim, mas para mim, em termos de futebol jogado, aquele time, para mim, foi um dos piores times que eu já vi. E de fato, isso é pertinente quando fala de salário. Cara, tem alguns times que foram campeões brasileiros e, claro, não tem nenhum compromisso disso acontecer. Isso depende muito do que os jogadores querem, tipo, comprometimento, né? Se a diretoria está sendo compromissada com você, com o plantel, com o clube, né? Beleza, é outro papo, né? Mas de fato teve times na história, vamos dizer assim, que foram campeões brasileiros com salário atrasado, seja na década de 90, seja na década de 2000 e na década atual, assim, né? É o que falam, né? Em 2017 o Corinthians
foi campeão brasileiro com salários atrasados. Então, assim, comprometimento dos caras ali de, ó, vamos ganhar e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Isso depende muito do plantel. E o que eu vejo é que 2018 era merecido descer para a segunda divisão. Inclusive o próprio Michel, nessa entrevista que ele fala esse ano, ele diz isso. Não na entrevista do vídeo de recente, mas na entrevista do início do ano que eu vou ler para vocês aqui, né? Mas de fato o Michel fala que merecia cair por tudo que aqueles caras fizeram no clube. Foram muita conturbação, muita troca de presidente, né? Eu me lembro que o Laércio Guerra, né, que era o cara que era diretor do esporte, chegou a pagar folha salarial para o clube naquele momento. Então, assim, foi uma situação conturbada, onde muitas pessoas que figuravam no clube não davam tão bons indícios para o esporte, né? E aí tem a fala dele, né, nessa entrevista que ele deu no início desse ano. Na época o esporte estava até jogando a Copa do Nordeste, né? A final, chegando foi até perto da final essa declaração dele. Fiquei 5 meses, vivemos um período muito difícil para o clube, com trocas de presidentes, diretoria e tudo mais. Entrou um pessoal lá que não soube administrar o clube, que é muito grande no Nordeste. É aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga. Acredito que quem cuidou do clube naquele momento não soube respeitar a grandeza do esporte. Ressaltou Michel Bastos sobre os motivos o que levaram ao rebaixamento do esporte naquele momento, naquela situação. E você vê que ele, né, deu essa declaração com empatia, né, com o clube, com a torcida. Coisa que passou o contrário com esse vídeo aí, né, que viralizou recentemente. Mas aí, esse pedido aí de desculpas aqui, ó, né, que na rede dele, né, pedindo desculpas ao torcedor do esporte, mas que frisou, né, que era difícil receber, jogar e não receber. E de fato ele está com razão nesse aspecto. O que ele não está com razão é de que o torcedor do esporte não tem nada a ver, e sinceramente essa diretoria também não tem nada a ver. A diretoria atual do esporte não tem nada a ver com a diretoria de 2018. E eu acho que foi a pisada de bola do Michel Bastos. Diz aí o que tu achou, beleza? Abraço!